boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Aqui é a tia Daisy, Ciências, para mais uma aula, tá certo? Antes de começarmos, pausa o vídeo se você ainda não tá com o seu material de estudo, tá? Pausa aí, pega o livro, o caderno, todo o seu material, certo? É necessário que vocês mantenham essa rotina, com tudo organizadinho, horário de estudo, para que, com fé em Deus, a gente volte logo à nossa aula presencial, tá certo? E você tenha escutado tudo aula direitinho, tenha processado aqui na cabecinha, armazenado essas informações, né? E agregado conhecimento, tá certo? Mas antes de darmos início à nossa aula de fato, a tia Daisy quer falar um pouco, né, sobre a nossa realidade, o que nós estamos vivendo em Arapiraca. É sabido que nos últimos dias, através do noticiário, a gente tenha percebido o quanto que tem aumentado o número de casos, tá certo? Na nossa cidade. Isso se dá porque muitas pessoas não têm respeitado, tá certo? A questão dos cuidados de fato, de estar em casa, tem saído, tem tido contato com outras pessoas. Então eu peço encarecidamente, você que está aí, né, assistindo a aula, o pai, a mãe, o aluno, evita sair de casa, só sai se realmente for necessário, usar a máscara quando for preciso. Ah, tia, mas eu só vou aqui fora, ou chegou alguém na minha casa para eu atender. Usa, gente, né? Não tem como a gente saber quem tá, quem não. Quando vem sentir os sintomas, já tem passado alguns dias e, sem querer, a pessoa tem infectado outras pessoas. Então, por favor, usem a máscara. Ao sair, voltar, lava as mãos, higieniza tudo direitinho, tá certo? Evita estar na casa de um parente, de um amigo, porque é complicado, né? A gente não sabe com quem as outras pessoas têm tido contato, tá certo? Então, todo o cuidado é necessário, principalmente nesse momento, com o aumento que está na nossa cidade, com números de óbitos, tá certo? Então, vamos manter o cuidado para que brevemente possamos voltar às nossas atividades normais, a nossa aula no colégio, o contato com os amigos, o abraço, o aperto de mão, tá certo? Então, vamos manter os cuidados. Enfim, iniciando a nossa aula de hoje, tá bom? Como a tia Daisy falou nas aulas anteriores, nós estamos estudando sobre o Sol como fonte de energia, essa energia que vem lá do espaço, que faz com que o planeta Terra ele tenha essa capacidade de sobrevivência das espécies, né? Animal, vegetal, seres humanos, esse isolante, aliás, esse isolante térmico, digamos assim, esse condutor, né, dessa energia, fazendo com que haja esse equilíbrio. Como a tia Daisy falou na aula anterior sobre a questão da fotossíntese, né, e sobre a questão do efeito estufa, sem o sol não seria possível, tá certo? Sem o sol, os vegetais, as plantas, elas não realizariam fotossíntese, não teria como existir vida na Terra, porque eles são os produtores, né, que detêm toda essa energia e que os animais se alimentam também, os seres humanos, tá certo? Nós alimentamos deles, somos consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante, numa escala, em uma cadeia alimentar. Tá bom, meus amores? Então, assim, como a tia Daisy já falou sobre isso na aula que seguiu para vocês, sobre clorofila, sobre a questão dos cloroplastos, da fotossíntese, tá bom? E do efeito estufa, a tia Daisy não vai falar sobre isso nessa aula. Mas no nosso momento presencial, nós iremos tirar dúvida e a tia pega alguns minutos aí da aula para reexplicar para vocês e com a correção da nossa atividade vai ficar mais fácil de vocês conseguirem entender, tá certo, meus amores? A gente vai ter esse momento. A aula de hoje, a tia Daisy quer falar sobre 2 pontos com vocês. Até agora, né, a gente viu a estrutura lá como se forma no céu, no universo, o Sol, os planetas, vimos a importância dessa radiação, dessa energia solar. Vimos que temperatura é diferente de calor, né? Calor é quando a gente transmite como é que se diz? O calor de um corpo para o outro. A temperatura é quando a gente usa o termômetro para medir esse calor, né? Quanto mais alta a temperatura, mais calor presente, quanto menos temperatura, menos calor esse corpo recebeu, não é isso? Vimos a questão da fotossíntese, do efeito estufa. E com relação à nossa saúde, falando dos seres humanos nesse momento,
quais são os benefícios do sol para a nossa saúde, ou então quais são os problemas que ele pode desenvolver também na saúde humana. São dois pontos muito importantes quando nós estudamos com relação a essa radiação, tá certo? E são esses dois pontos que a tia Deise quer trazer para vocês. Ó tia, e como é que pode ser bom e ao mesmo tempo ruim? Como é que vai trazer benefícios à minha saúde e ao mesmo tempo doenças, consequências para a minha vida? Como que pode uma coisa se fazer bem e fazer mal? Olha só, isso significa dizer que nós precisamos ter cuidados, né? E esses cuidados vão estar relacionados à quantidade de tempo e à exposição ao sol. Bora lá para te explicar melhor. Com relação aos benefícios que o sol pode trazer para a nossa saúde, a tia Deise anotou aqui alguns pontos que quer trabalhar com vocês, tá certo? Olha só, o sol, ele aumenta a produção da vitamina D no nosso corpo. Como assim, tia Deise? Algumas proteínas, para elas se desenvolver, elas precisam da presença do sol, precisa que a gente tenha essa exposição ao sol. E claro, não durante o dia inteiro, não qualquer hora, tá certo? Mas um horário certinho, uma exposição certa. Exemplo, das 7 da manhã às 9, né? É um horário essencial para que a gente saia, a gente fique um pouquinho exposto ao sol para a nossa pele absorver esses raios solares e o nosso corpo produzir essa proteína. Tia Deise, essa proteína, ela serve para quê? A vitamina D, ela é boa, no caso, rica no cálcio, que vai ter benefícios para os nossos ossos, tá certo? E que muitas das vezes só mesmo no alimento ou em uma vitamina que a gente toma não vai ser essencial, não vai ser o suficiente, tá certo? A gente precisa dessa exposição ao sol. Então, quando esses raios ele vem que toca, né, no nosso tecido epitelial, que é a nossa pele, ele vai atingir e vai fazer com que essas células elas produzam essa proteína tão essencial, tá certo? Olha só. Deixa a tia Deise ler aqui para vocês. Ó, aumento no nível de cálcio, tá certo? No organismo, fazendo com que tenha o fortalecimento dos nossos ossos, das articulações, tá certo? E previne também a formação de algumas doenças, como a osteoporose, uma vez que os nossos ossos eles vão estar, digamos, mais saudáveis, mais ricos dessa proteína, tá certo? Dessa vitamina. Diminui os riscos de depressão. Lembra que na primeira aula a tia Deise colocou uma música para vocês, né? O sol, vê se não me esquece, não é isso? Preciso tanto para me fazer feliz. Por quê? O sol mexe com o nosso psicológico também. Remete um novo dia, uma nova esperança, um novo momento, tá certo? Como é lindo a gente acordar, ver o canto dos pássaros, estar ali presente, receber, né, essa energia, receber digamos, esse calor, tá certo? Então isso melhora. Como também regula, tem um hormônio, tá certo? Que é regulado pelo sol, pela presença ou ausência desse sol. Por quê? A gente tem um relógio biológico. Como assim, tia Deise? A gente não usa o relógio de pulso, né? O relógio aqui para a tia Deise ver a hora. A gente também tem o nosso relógio biológico. O nosso organismo, ele tá ali habituado a desenvolver algumas atividades na presença ou na ausência de luz. Exemplo, durante o dia, na presença de luz, o que é que a gente faz? Estuda, trabalha, se diverte, se comunica, né? Quando começa a ausência de luz, e à noite, o nosso cérebro, o nosso organismo entende que é hora de quê? De descanso, de dormir. A gente precisa de um ambiente mais calmo, não é verdade? Continuando. Como a tia estava falando com relação a esse relógio biológico que nós temos, né? O sono faz com que a gente consiga regular, né, essa produção de proteínas, consiga compreender o que é dia, o que é noite, por conta da presença ou da ausência da luz solar, tá certo? Como também desenvolve uma substância, um hormônio relacionado ao bem-estar, por isso que é tão importante a presença da luz. Em contrapartida, quinto ano, ou seja, diferente disso, a gente viu os benefícios, não foi? Tem muitos benefícios para a nossa saúde.
Mas também existe o perigo aí com relação à exposição solar. Como assim, tia Daisy? Tem pessoas que vão à praia ou à piscina e quer passar o dia inteiro exposto, né? 1 hora, 12 horas, que é o horário que está muito quente, mesmo assim não respeita essa questão de horário. Quer ficar várias horas exposto ao sol e não usa bloqueadores solares ou filtro solar, tá certo? E isso é muito importante. Por quê? A tia Daisy separou aqui algumas coisas para mostrar para vocês os problemas que essa exposição pode causar. Eu não gosto nem de dizer que é o sol que causa isso, né? Porque a gente tem a liberdade, de certa forma, de nos prevenir, tá certo? Então, se a gente pode se prevenir, não é culpa, não é o sol. Na verdade, ele tá ali, é algo natural que acontece. O que a gente precisa ter é usar os conhecimentos e as coisas a nosso favor. Exemplo, o sol ele pode causar queimaduras. Oxe, tia Daisy, como assim? Pensei que queimadura era só com fogo. Mas a gente tem que entender que essa exposição, raios solares, ele é bastante quente. E a nossa pele, né, ela é sensível a isso. Então, ó, principalmente quem tem a pele um pouco mais clara, né, tem uma tendência a absorver mais esses raios solares e causar queimaduras, né? Queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, digamos assim. Quando a gente fala de temperatura em primeiro grau, diz que é uma queimadura mais leve, tá certo? E aumentando esse grau, vai aumentar a questão do problema dessa queimadura. Então, principalmente pessoas de pele mais clara, quando toma a insolação, vai à praia ou até mesmo no dia a dia, vai ao centro ou se expõe muito ao sol, começa a ficar com a pele bem vermelha, ardendo, né? E após alguns dias ela começa a, sair umas casquinhas, né? Então essa pessoa, ela sofreu uma queimadura, tá? Nós vamos à praia, geralmente, por conta do sol, do sal, da água, né, do mar, tem uma tendência a pegar um bronze. Aí as pessoas às vezes se empolgam, né? Vai tomar banho e fica ali o dia inteiro. Não coloca protetor solar. Pelo contrário, tem pessoas que ainda colocam bronzeadores. Aí é complicado, né? Fica aquela marquinha bonita. Porém, depois vem as consequências, tá certo? Vai doer, vai arder. A tia Deise já passou pela situação, principalmente quando era jovem, mais jovem, criança e adolescente, que a gente tem muito isso, né? De querer ir à praia, à piscina e passar o dia inteiro achando que não vai ter outro momento, tem que aproveitar. E acaba ocasionando isso, tá certo? O envelhecimento precoce também. Geralmente, nós, a pele mais clara, sofremos um pouco mais com isso, né? Há um envelhecimento precoce nessa parte da região do pescoço, aqui que a gente fala, né? As mãos, no rosto, né? Se você observar uma pessoa que tenha ficado muitos anos exposto, sem ter os cuidados devidos com a pele, por conta do sol, essas regiões mais expostas, que são as mãos, a pele do rosto, se você observar a pele da barriga, das pernas, parte que não é tão exposta, você vai ver que a pele vai estar mais jovem, tá certo? Geralmente vai enrugar, vai ter manchas mais escuras, como se fossem sardas, tá bom? É um dos problemas com essa exposição ao sol. Problemas de visão. A tia Deise está sem óculos escuro aqui, mas é essencial que a gente possa estar usando. Por quê? É raio, né? E isso pode afetar a nossa visão. Por isso que geralmente os nossos olhos, a nossa visão é sensível. Quando nós saímos no sol, geralmente a gente meio que fecha o olho, né? Meio que a gente diz encandeia, meio que, né, bate no nosso olho, dói. Tem pessoas que realmente têm alergia, que fica coçando o olho, irrita por conta desses raios, né? Os óculos mesmo, que agora eu esqueci o que tem na tela, que o óculos fica mais escuro quando vai para o sol, né? Justamente para bloquear esses raios solares, tá certo? Então é muito importante que no dia a dia, na praia, não somente na praia, mas no nosso dia a dia, usarmos óculos escuros. O boné também, né? Faz com que proteja mais o nosso rosto, os olhos. Outra coisa que a tia Daisy quer falar. Melasma. Se vocês observarem, ó, a tia Daisy tem um pouquinho aqui mais escuro. Claro, também pode ser relacionado à gestação,
no caso da mulher. Mas isso geralmente se atribui a essa exposição ao sol. Confesso que a tia Daisy não tinha o hábito de estar usando sempre protetor solar. Infelizmente, tá bom? Então isso vai gerando, ó, algumas sardas que a tia Daisy já tem. Melasma, que a gente chama, é uma pele mais escura, sabe? Em algumas regiões da pele ela fica mais pigmentada, nós dizemos assim. Se chama melasma, por conta da presença muito forte do sol. Um outro ponto, câncer de pele. Esse aqui é o ponto mais importante, né? E mais difícil. Essa exposição ao sol, quinto ano, ao passar dos anos, principalmente uma pessoa que já teve casos na família que tem uma predisposição genética, né, uma herança que vai favorecer para o aparecimento dessa doença, a exposição ao sol vai fazer com que ela possa desenvolver esse câncer, tá certo? Geralmente são, digamos, feridas, né, mais escuras, que não cicatrizam, que tá sempre ali meio que molhada, que não vai cicatrizando e vai aparecendo outras. E assim, ele é bem invasivo, né? Como nós sabemos, o câncer tem cura, mas não sabemos o quanto é difícil, não é verdade? Pessoas que passam por tratamento de quimioterapia, radioterapia, leva anos para isso. É uma doença que vai se agravando, vai tomando conta de outras partes do corpo, né? Geralmente aparecem os primeiros sinais nas mãos, no rosto, na orelha, porque são os locais onde são mais expostos. Então essas células, infelizmente, começam, né, a se reproduzir desordenadamente, ocasionando o câncer de pele, tá bom? Então esses são um dos pontos negativos, né, da exposição ao sol. Queimaduras, câncer de pele, manchas na pele, tá certo? Então, se faz necessário tomarmos bastante água, claro, né, para nos hidratarmos, como também o uso do óculos para proteger os nossos olhos, o boné, tá bom? E principalmente filtro solar ou protetor solar. E até porque, olha só, os protetores solares, eles podem ser filtros físicos e químicos. Tem alguns que têm função, quando a gente usa, de bloquear. Como se fosse, lembra que eu falei que a água, ela tem esse papel de refletir, digamos assim, a luz solar? Tipo, bate e é como se fosse um processo de espelho, não é isso? Bate e reflete. Então, essa energia, parte dessa energia, desse calor, ele é perdido, né, no espaço, como a tia explicou. Então, tem alguns filtros solares físicos que tem essa função. O sol bate, tipo, passou o protetor, né? Claro, vai depender da fórmula dele. Passou o protetor, o sol bate, ele vai refletir, né? Não vai, digamos, absorver. Já os protetores solares com fórmula química, aqui como a tia Daisy passou nas mãos nesse momento, né? Vai ter que esperar um tempo para que a minha derme e epiderme, camada mais interna e externa da pele, do nosso tecido epitelial, ele absorva, né? Então, quando os raios baterem, vai, digamos assim, sabe, vem bem quente e ele vai ter uma temperatura mais baixa, um raio menos ofensivo, digamos assim. É uma película protetora, tá certo? Os raios ultravioleta, ele vai bater, mas é como se o meu organismo, a minha pele, não vai absorver totalmente esse raio, tá certo? Moléculas presentes nessa composição química do produto vai diminuir, digamos assim, essa temperatura, fazendo com que ele não desenvolva tantos problemas, né? E o uso do filtro solar, protetor solar, ele é muito importante, independente da estação do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Por quê? Mesmo no inverno, nós temos a presença do sol, né? Durante o dia, ele vai emitir esses raios. Então, é necessário que a gente use, principalmente, a região da orelha, que geralmente a gente passa no rosto, né? Esquece as orelhas. Precisa passar em todas as regiões aqui, nosso braço, nossas mãos, tá certo? Durante o dia e até mesmo, às vezes, as pessoas usam até à noite, né? Tem produtos mais específicos para a pele, mas para proteger por conta da temperatura, tá certo? A temperatura durante o ambiente da nossa casa. Mas quando a gente tá falando do sol, principalmente durante o dia, é essencial o uso do protetor, tá certo, gente?
Tia, mas é 7 horas, 8 horas da manhã, eu preciso receber. Olha só, interessante. Os produtos químicos, no caso, o protetor químico, ele é importante para isso. Ele protege a pele, mas parte dessa energia do sol, do calor do sol, ele é absorvido, que é importante também, que é necessário para o nosso corpo, não é verdade? E a gente precisa dessa exposição ao sol, das 7 às 9 horas da manhã, após as 4 horas da tarde, que está mais frio, digamos assim, tá certo? Para o nosso organismo, para a nossa saúde. E quando eu preciso andar ou fazer algo durante esse período das 10 da manhã às 15 horas, é preciso um cuidado redobrado, tá certo? Protetor solar, óculos escuro, não somente quando eu vou à praia. Tá bom? Então, na aula de hoje, a tia Daisy queria abordar justamente isso com vocês. Os benefícios, né, do sol para a nossa saúde e quais são os problemas que ele pode trazer também para a nossa saúde. Tá certo, meus amores? Com isso, a gente conclui o nosso capítulo 1. Tem apenas as atividades, onde vai ser direcionado para vocês responderem. Na nossa próxima aula online, ao vivo, a tia Daisy vai tratar com vocês efeito estufa e fotossíntese, a gente corrige a atividade e numa outra aula a tia Daisy vê sobre os cuidados, né, que nós devemos ter com essa exposição ao sol. Tá bom, meus amores? Espero que tenham compreendido. Na dúvida, nossa aula online, a gente retira todas elas, tá certo? Fiquem com Deus, continuem com os cuidados, né, pra gente vencer essa guerra aí contra a Covid-19, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!